Olá a todos, estamos continuando nossa série aqui sobre Vivendo o Amor de Deus. A série, na verdade, é sobre a ideia de práticas espirituais, disciplinas espirituais, mas dentro de um foco relacional. Então, quando a gente está abordando cada uma dessas práticas em específico, ah, analisamos a prática, os versículos bíblicos, e aí sugiro uma tarefa para pôr em prática no decorrer da semana, mas tudo dentro de uma ênfase relacional, ao invés de pensar em simplesmente como algo a se fazer, creio que é uma motivação maior, como pensamos em mecanismos que promovem, intensificam, amadurecem o nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento um com o outro, dependendo da prática em si. E dentro desse foco, né, fica algo, creio que com maior ênfase, fica algo com mais emoção, algo com mais motivação e algo que não é tão entediante, uma prática mais a se fazer. Então, essa tem sido a nossa ênfase, na qual creio que é uma ênfase correta e de acordo com a perspectiva bíblica. Hoje vamos continuar o nosso assunto, vou compartilhar a minha tela aqui, sobre a prática do descanso sabático, prática do descanso sabático. Várias das práticas que já vimos, principalmente as primeiras duas que enfatizamos, são as práticas que, na mente de muitos, se associam com disciplinas espirituais, como oração, a ideia de ler a Bíblia, e normalmente se para aí. Mas estamos vendo no decorrer da nossa série que temos vários exemplos, várias outras práticas a se fazer, e a ideia do descanso sabático é uma delas. Então, vamos lá, dar uma introdução aqui. A ideia do sábado, ou do descanso sabático, vou tentar evitar a palavra sábado, porque normalmente se associa com um dia específico da semana, que não é essa a ênfase da aula de hoje. Vamos ver que é algo que vai mais, que vai além de um dia, que vai além de um conceito simplesmente de não trabalhar, ou descanso. É um conceito mais abrangente, então vamos ir mais a fundo aqui e ver se isso faz sentido. A ideia começa em Gênesis, se lembramos da história de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, se começa com Deus que cria essa nossa realidade, o físico, o espiritual, e que esse mundo físico se começa de forma, um mundo caótico, uma existência caótica, começa com uma imagem de águas tempestuosas, e é o Espírito de Deus que paira sobre essas águas, sobre esse caos, que começa um processo rumo a um processo transformativo, rumo à tranquilidade, à harmonia, ordem, beleza, e é uma criatividade de Deus que transforma o caos a algo não só coordenado, não só em ordem, mas algo que perpetua o relacionamento, cria uma realidade que permite e encoraja o relacionamento do ser humano com si, um com o outro, com a criação e com Deus. Então, é bem importante entender isso. Esse processo de transformação do caos à ordem se culmina no dia 7, na ideia sabática, no sábado, no dia 7. E esse dia, que vai ser lembrado no sábado, dali para frente, especialmente com Israel, o conceito ali é o que Deus estava criando, transformando, se alcança um nível de finalização, e se alcança também o propósito do que Deus estava tentando desenvolver e criar, mais uma vez com ênfase relacional. Deus não está só tentando criar um ambiente bonito, Deus está tentando criar um ambiente que
promove, que cria a oportunidade do relacionamento que eu já descrevi, consigo, com outro, com criação e com Deus. E alcançando essa plenitude do propósito, Deus descansa, Deus para, Deus cessa de fazer o que ele estava fazendo, porque a realidade está alcançada. E dali para frente era para então criar essa oportunidade do ser humano se cada vez mais desenvolver as práticas que Deus estava ilustrando, do ser humano também ter essa capacidade de presença transformadora, que vemos isso em capítulo 2, e o ser humano interagindo um com o outro, interagindo com a criação e com Deus. Então, vimos também que no final de cada um dos dias tem lá, né, noite e manhã, o primeiro dia, noite, manhã, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Então tem um começo e fim, começo e fim, começo e fim. Chega no sétimo dia, ou na ideia dessa nova realidade completa, dessa oportunidade, que cria essas oportunidades, desse conceito de sabático, começa o dia, mas não se termina o dia. Não creio que está dizendo ali que o dia 24 horas começou e não terminou, mas o conceito de uma realidade sabática, na qual Deus intencionou aquela criação para ser, aquela realidade era para ficar em aberto, uma existência a se viver, dali para frente, indiferente que 24 horas começasse e terminasse dali para frente, não é que ficamos parados num dia em específico, mas estamos agora e ficou entreaberto a realidade que Deus criou para o ser humano presenciar, experimentar e se alegrar naquilo. Então é importante notar esse pequeno detalhe. No entanto, seja lá quanto tempo aquilo realmente durou, chegamos em capítulo 3 e vimos a bagunça. O ser humano permite que o caos retorne àquela realidade. Aí no capítulo 4 em diante, do 4 a 11, temos histórias que refletem o que acontece com a realidade que Deus criou, no entanto, agora o caos retorna, o mal, né? A presença do maligno, das forças malignas, e é uma realidade de morte, de opressão, de violência, e assim vai. Então, aquela realidade sabática não foi vivida por muito tempo, porque o caos retorna e começa a atrapalhar aquela realidade. No entanto, quando a história se progressa e eventualmente chegamos no Deus libertando Israel de uma situação caótica, a ideia lá do Egito e a opressão do faraó, esse povo recém-libertado do caos vai à presença de Deus através de Moisés, Monte Sião, e ali Deus vai começar a oferecer e criar mecanismos, simbolismos, a sua presença, que vai ser transformadora, puxando, retirando, libertando o povo, não só geograficamente de uma situação caótica, mas agora tirando o caos de cada um e da comunidade. E dentro disto, temos os 10 mandamentos, que tem também, faz parte desta função, e um dos mandamentos é o povo lembrar do propósito do dia sabático, da existência sabática. E a maneira que Deus cria para este lembrar é o celebrar disto uma vez por semana, em um dia específico. Esse nosso caso, o sábado. Então, vamos lá, Êxodo capítulo 28 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Em outras palavras, ser um dia diferenciado. Trabalharás 6 dias e neles farás todos o seu trabalho.
mas no sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Não, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existisse, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, 6 dias por semana, eles eram para trabalhar, lembrando que aqueles dias é uma existência dura, difícil, com trabalho árduo, sendo que Deus descreveu em Gênesis 3 de que dali para frente, por causa do retorno do caos, o ser humano ia trabalhar, ter um trabalho, um fardo árduo. Então, por 6 dias, você vive essa existência difícil, lembrando que estamos nesse mundo caótico por causa que o ser humano abriu as portas para o mal entrar. No entanto, também no sétimo dia, paramos, descansamos, estamos mais em paz, não nos estressamos com o trabalho. E isso era para lembrar o ser humano que o mundo na qual estamos não é o plano original de Deus. Aqueles 6 dias de vai, pega e, né, cão ataca cão, esse dia a dia que conhecemos bem, esse ritmo intenso, agressivo, estressante, um dia paramos para lembrar que não é a realidade que Deus criou para nós. E tendo esse lembrete, tinha implicações práticas, não é só uma lembrança teológica, um relembrar teológico. É prático, você não vai trabalhar, você vai descansar, você vai passar tempo com família, você vai lembrar do que Deus é e fez e intencionou para nós. E, em prática, você vai também lamentar o fato de que a existência sabática não é o nosso dia a dia, infelizmente. Esse mesmo conceito é redito em Deuteronômio capítulo 5 com um exemplo, uma prática um pouco, um lembrete diferente do que vimos em Êxodo. Vamos ler lá, então. Começa-se parecidamente igual. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, aí se repete quase palavra por palavra, nem teu filho, tua filha, teu servo ou serva, nem teus animais, teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, quase a mesma coisa. Versículo 15. Aqui está uma motivação, o porquê precisamos lembrar do sábado. Lembre-se de que fostes escravos no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mãos poderosas e com braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Aqui, Moisés relembra eles, não só, 6 dias por semana você trabalha e o negócio é meio difícil, mas ele relembra eles de uma existência de trabalho continuamente árduo e duro, quando eles estavam sob a opressão do Egito. Naqueles últimos 100 anos, era trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho difícil, trabalho não reconhecido, sem descanso. Eles estavam vivendo uma realidade ausente da realidade sabática de forma extrema, dentro de uma comunidade, uma perspectiva de comunidade, pelos líderes por Egito, pela perspectiva de Egito, de que vai pôr para sofrer. Sofrimento sem descanso, sofrimento sem pelo menos momentos de paz. E então, lembrando-se de que é possível ter uma existência
bem intensa, arduosa, difícil, inclusive aumentando as chances de morte, porque trabalhavam tão duros, é para ser mais um lembrete, porque é importante tirar um dia para especificamente não viver aquela realidade, lembrar que Deus nos salvou daquela realidade e de que até mesmo aquela realidade e o dia a dia dos 6 dias que muitos trabalham não é o plano original de Deus. Então, ambos aqui enfatizam a necessidade de se lembrar a existência sabática uma vez por semana, mas com uma pequena ênfase diferente, mas fazendo o mesmo ponto. Nós, aqui, desde então, e ainda até hoje, precisamos lembrar que o pega-pega do nosso dia a dia, aquele ritmo difícil, estressante, ônibus, tráfico, trânsito, pessoa buzinando, cansados, correria, estresse, corrupção, violência, quer dizer, a bagunça sem fim, não é o plano de Deus. E então, uma existência pacífica, harmoniosa, que o padrão sabático nos relembra, é importante ter essa lembrança, porque vivemos num mundo, infelizmente, onde o caos retornou de Gênesis 3 para frente. Mas Deus continua a trabalhar e moldar o caos em seu plano. E continua até hoje. Em Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 11, podemos ler isto. Pois se Josué lhes tivesse dado descanso, falando lá da época de Moisés, a lei, os eventos ali no Monte Sião, Josué levando eles para a terra prometida, onde mesmo assim finalmente alcançaram uma certa presença permanente naquela terra, mas mesmo assim um difícil dia a dia, com a exceção de uma vez por semana, pois se Josué lhes tivesse dado descanso, uma implicação de um descanso completo, Deus não teria falado mais tarde sobre um outro dia, a necessidade de um descanso maior. Resta-se, pois, um descanso sabático para o povo de Deus, pois quem entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, assim como Deus descansou das dele. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, para quem ninguém pereça por seguir o exemplo de desobediência deles. O ponto que o autor aqui está dizendo é que o conceito sabático que Israel era para lembrar e vivenciar e viver dentro de um certo limite, uma vez por semana, não se alcançou por inteiro, se continuou a ter dificuldades, especialmente agravadas essas dificuldades pelo fato de que Israel não sempre obedecia a Deus. Muitas vezes nem sempre tirava o sábado para ser um dia de descanso, historicamente falando. Então, o autor de Hebreus diz que o que Deus estava tentando fazer e alcançar através de Israel foi limitado, de que não alcançou por inteiro a existência sabática, pela lei, pelos sacerdotes, pelo templo, porque muitas vezes, mais uma vez, Israel não vivia aquilo e nem obedecia a Deus. Então, tem que se ter algo a mais, algo que está ainda por vir, um descanso mais completo. E sabemos que isso se alcança em Jesus, Mas ainda vivemos aqui, nesse dia a dia, mesmo em Jesus, através de Jesus. Ainda vivemos num mundo
com dificuldades. Mas Deus continua em nós de forma mais completa, com Jesus, o Espírito Santo, está através de Jesus, do Espírito Santo, e agora através da presença do Espírito em nós, continua uma força transformadora, onde estamos tentando ir rumo a uma existência sabática por inteiro, por completo. O que vivemos em parte agora, estamos indo rumo ao que será por inteiro. Então, essa ideia de hoje, mas ainda não, é sim, hoje estamos sendo abençoados e chamados a viver uma existência sabática, no entanto, não é completo. O dia a dia ainda inclui coisas difíceis. Então, o que isso tem a ver? Precisamos hoje, nosso mundo atual, não só viver momentos sabáticos, mas precisamos estar ativamente, através da maneira como tratamos uns aos outros, através do nosso conhecimento de Deus, de Jesus, através da presença do Espírito, através de como fazemos comunidade, né, nossas congregações, através disso tudo, estamos também perpetuando, enfatizando a ideia de uma existência sabática. Quanto mais agimos desta forma, mais criamos uma realidade que tem implicação hoje, porém para ser completa do outro lado da eternidade. Então, a ideia sabática hoje não se restringe a um dia. Podemos até tirar um dia. Talvez até uma prática boa. No nosso corre-corre aí, você tira momentos para descansar. Isso é uma prática boa, com benefícios físicos, emocionais. Até tem estudos que mostram que quando trabalhadores têm descanso por dia, por semana, por mês, faz parte do ritmo do seu dia a dia, são mais produtivos no seu trabalho. Então, tudo isso é ótimo e devemos fazer. Mas o que Deus está tentando fazer através de nós e da sua presença em Cristo e no Espírito e através da igreja, é viver uma existência sabática, mesmo que em parte. E essa existência sabática, sim, inclui descanso, mas também inclui mais. Inclui mais como a maneira como tratamos um ao outro. Compaixão, misericórdia, perdão, benevolência, hospitalidade, servir, mostrar caridade às pessoas necessitadas. Tudo isso faz parte de uma existência sabática. Então, quando agimos assim, estamos ilustrando, ensinando, personificando o que Deus tinha em mente com a ideia de uma existência sabática que não tem fim. Faz sentido? Fábio, alguma pergunta ou comentário antes da gente ir para o nosso segundo ponto aqui? Algumas perguntas você já foi respondendo durante a explicação em si. Seria, então, esse sim, mas ainda não? A vida de Jesus aqui seria um grande exemplo. Ele viveu uma realidade de sabática, mas num mundo de caos? Sim, é bem colocado. Jesus estava vivendo, ilustrando, exemplificando, ensinando uma existência sabática, mas dentro de um mundo bem caótico, um mundo violento, um mundo sofrido, um mundo que, inclusive, o caos tentou destruir o que Jesus estava fazendo, né?
com a sua morte, mas mesmo assim Deus, através daquele momento de morte, proporcionou a possibilidade de vida. Então, Deus trabalha até dentro do caos. E sim, então seguindo o exemplo de Jesus, temos que viver e ao mesmo tempo vivenciar aos outros o que é esses exemplos de existência sabática, mesmo sendo que ainda estamos num mundo difícil, né? Um mundo caótico. Sim, bom ponto. Tá, então como podemos pôr isso em prática? Porque lembre-se que estamos enfatizando isso aqui não só como entender um conceito importante que tem implicações com o outro lado da eternidade. Um dia vamos estar no céu e só uma realidade sabática por inteiro. Mas até então, o que devemos estar vivendo no hoje? E o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui é a prática, há uma prática nessa ideia de dia sabático. É aquele sábado futuro que estamos vivendo hoje. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículos 6 a 7. Portanto, uma vez que ainda resta a alguns entrar naquele descanso, porque o mundo inteiro ainda não está vivendo isso nem em parte, né? E uma vez que aqueles que anteriormente tiveram as boas novas proclamadas a eles, não entraram por causa da sua desobediência. Nem sempre todo mundo usa essa oportunidade. Até mesmo Israel. Versículo 7. Deus novamente estabeleceu um certo dia. Só que não é só um dia desse vamos ter uma existência sabática. É o dia hoje. Hoje. Isso ele fez quando muito tempo depois falou pelo meio de Davi, conforme a passagem já citada. Hoje, se ouvirdes a sua voz, mas não endureçais os vossos corações. Há uma aplicação do conceito sabático hoje, agora, aqui, através de cada um de nós, que a ideia não é vamos simplesmente cruzar os braços e esperar que esse mundo termine e aí a gente vai estar do outro lado da eternidade. Que vai ser só então um descanso. Podemos estar e devemos ter essa consciência de fazer o melhor da situação agora. Semana passada falamos sobre essa ideia de foco presente, né? Desse estar no momento. É uma ideia que colabora com o que estamos falando aqui, sobre o dia sabático, é de tentar viver cada momento no presente, focado numa existência sabática. Então, no meu dia a dia, o que eu posso estar fazendo, vivendo, exemplificando, que reflete esse conceito? Como que eu posso interagir com pessoas em relacionamentos? Como que eu posso usar o meu dinheiro? Como que eu posso usar a minha influência? Como que eu posso usar aquele momento ali sentado com alguém tomando um cafezinho para refletir algo sabático? Muitas vezes é um momento específico para descansar, mas outras vezes é simplesmente prestar atenção na pessoa que está compartilhando algo com você. É mostrar um momento de caridade, é mostrar um momento de perdão, é você chorar com os que estão chorando, é você sorrir com os que estão sorrindo, é fazer o melhor do momento. Pode ser até algo simples como você permite que alguém corte na fila ali, vai primeiro, vai a senhora no meu lugar. São coisas pequenas, que podem aparentar pequenas, mas que refletem algo cósmico, de que o mundo na qual estamos, dentro de todos os seus problemas, não é a existência que Deus quer para nós.
E cada vez que agimos de forma sabática, estamos lembrando as pessoas de que esse pega-pega aqui não é a realidade de Deus e de que podemos, sim, ter um poder transformador mesmo através de um ato simples ou pequeno. Com ponto, alguma coisa, Fábio, antes de entrar aqui nos detalhes sobre a prática para a semana? Achei interessante e importante a questão do hoje, né? Nunca tinha olhado para essa passagem dessa forma, né? Sim, esse hoje é a ideia de sempre viver o momento. Ele não está dizendo hoje no sentido assim, somente hoje, março, dia 31. Mas é o momento que você tem, é o momento certo de se viver algo sabático. É a ocasião oportuna de se fazer algo correto. É a oportunidade que devemos mostrar uma bondade, um momento de amor, um momento de hospitalidade. É o aqui e agora. E quando pensamos assim, talvez vamos desperdiçar menos essas oportunidades. Vamos ter uma consciência focado no presente, né? No estar aqui, no momento, na ocasião. E talvez vamos até estar menos estressados e ansiosos, porque não estamos focados no ontem e não estamos pensando tanto no amanhã. Estamos pensando no dia de hoje, na oportunidade que está se apresentando ali no momento. Então, a tarefa para a semana, não só lembrando da importância de uma existência sabática, vou dar uma tarefa em específico. Então, um ponto é escrever uma reflexão sobre o conceito do descanso. Então, descansar faz parte da ideia sabática. Sendo isto, então, esse exercício é pensar neste ponto em específico. E dou aqui algumas sugestões contemplativas. Uma é a gente parar para definir o que descanso, o que isso quer dizer. Preciso descansar mais. O que é isso? Tirar uma soneca? Trabalhar menos? Curtir mais tempo com os amigos? Como definimos descanso? Número 2 é explicar por que descanso é um conceito tão difícil. O Brasil tem um sabor um pouco mais vamos descansar, um ritmo um pouco mais a descanso. Por exemplo, o Brasil se dá aí por lei, né, uns 30 dias por ano de férias, pode-se tirar pode-se dividir isto, né? Até 30 dias de férias, tem aí um monte também de feriado. Talvez tem tanto feriado quanto tem dia de férias, né? Feriado para todo mundo, santo para todos os lados. Brasil aí também tem uma boa ênfase e são práticas que a maioria dos brasileiros enfatizam: Natal, Ano Novo, se é um momento onde muitos tiram para não trabalhar. Muitas vezes o Brasil aí também, se é uma prática comum, final de semana, vou lá chamar uns amigos, a gente vai fazer um churrasco. Então, já se é uma comunidade que tem uma certa tendência a descanso. Estados Unidos aqui, menos. Por lei, você começa com 2 semanas de férias, 2. 10 anos depois, eles podem te dar uma terceira. Então, é um ritmo mais corrido, é um ritmo mais focado em fazer, em ter coisas feitas, em você fazer e terminar projetos e ser mais pontual e assim por diante. O Brasil, menos. Mas creio que ainda no Brasil, se há certas dificuldades em fazer o melhor do nosso descanso. Muitas vezes você vai lá tirar umas férias, você volta das férias mais cansado do que você foi.
No ritmo do dia a dia aí, tem muitos empecilhos a se descansar. Então, faça um momento contemplativo sobre o que talvez são algumas desses dificuldades. Então, isso é uma prática, dá uma pensada nisso. Talvez você pode fazer isso por escrito, ou talvez até ter uma conversa com um amigo, parente, um irmão da igreja. Vamos lá tomar um cafezinho essa semana, o Enio pediu para a gente dar uma contemplada sobre descanso, e vocês conversam sobre isso juntos. É uma outra maneira de pôr isso em prática. E aí, finalmente, outra parte da tarefa é fazer uma lista delineando, fazer um plano, criar por escrito um plano para você experimentar melhor a ideia de descanso, em específico e de forma mais abrangente, a ideia de existência sabática. E inclua uma meta diária, por exemplo, todo dia vou tentar tirar 15 minutos na hora do almoço para parar e ficar em oração, ou antes de dormir vou tentar ler a Bíblia, ou pode ser algo mais assim, vamos dizer assim, do dia a dia. Vou tentar ir fazer uma academia uma vez por dia, ou talvez eu quero uma meta diária, semanal e mensal. Então, pode ser até uma meta mensal. Vou no culto todo domingo. Vou ir na academia uma vez por semana. Vou doar meu tempo na igreja que tem um ministério para dar comida para os pobres. Algo diário, provavelmente coisa mais simples, diária, semanal, mensal. E se você quer realmente ser mais intencional em viver uma existência sabática, faz esse plano por escrito, cola lá na geladeira, dobra e põe na sua carteira, põe no telefone para você dar uma olhada e vai uh, pode ir melhorando o plano no decorrer do dia a dia aí, da semana, dos meses, que aí você vai vendo, isso aqui é difícil, isso aqui eu faço, isso aqui não funciona, isso aqui me ajuda, isso aqui me estressa. Aí você vai sendo de forma mais intencional. Uma vez por ano pode ser algo como uma férias, ou vou participar em algum retiro da igreja, o Enoque, ou seja lá o que for, algo que você está incluindo como parte da sua existência sabática. O que acha, Fábio? Alguma ideia final sobre isso? O Uma comentário? pergunta, Júnior. Há muitos irmãos que têm maior dificuldade de parar, né? Então, assim, eu não consigo parar. Tem alguma dica ou uma reflexão? Sim, Posso ajudar? creio que essa é uma tendência de muitos. É uma questão de grau, porque vivemos num dia a dia corrido, né? Até mesmo no Brasil aí, você pega ônibus, às vezes você fica 2 horas indo e vindo, e isso não é nem trabalhando, né? Aí tá no trânsito, aí o telefone o dia inteiro lá, pip, 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 né? Ah, a mente nunca para, e tá sempre algo correndo, correndo, algo exigindo de nós, e aí às vezes nossos filhos têm atividades, e aí tem que levar lá no jogo de futebol, e aí tem que levar no treino, não sei do que, e aí tem a igreja, aí tem não sei o que, não sei o que, a gente corre muito, e aí quando a gente realmente para, até mesmo muitos têm dificuldade até parar por 10 minutos e não fazer nada, só você fechar o olho ali e ficar. A pessoa começa a ficar meio que ansiosa, eu estou desperdiçando o meu tempo, ou a mente fica correndo assim mesmo. Então, creio que várias dessas práticas que estamos enfatizando, como a prática da oração, a prática do lamentar, a prática do focar no hoje, né, que falamos semana passada, inclusive até tem aí alguns aplicativos que você pode usar para isso, a ideia de meditação, de respirar, de focar no agora. Cada uma dessas coisas vai ajudando. E se você é uma pessoa que, assim,
tá sempre tendo que se organizar e, ó, não quero perder nada, meu tempo não pode ser perdido. Ué, então põe lá no seu calendário, né? 10 minutos todo dia para meditar. 1 hora por semana eu vou desligar o telefone e vou focar nos meus filhos. Você pode até ser organizado no seu descanso. Tá? E se você tem dificuldade em parar, sim, não para nada, está sempre fazendo alguma coisa, até quando você está conversando com alguém, está lá com a caneta batendo, está lá, né, batendo o dedo na mesa, você não consegue parar. Eu começaria com 5 minutos, chegar em casa, vou entrar no quarto, vou desligar a luz e vou sentar. Posso até pôr no meu celular lá, 5 minutos, né? Você põe lá para correr e você vai ficar respirando só. No começo vai ser bem estressante para quem não tem essa facilidade. E aí depois você pode fazer isso 5 minutos por todo dia. Aí você pode fazer talvez 10. E aí você vai gradativamente aprendendo a viver o agora. Quem tem muita dificuldade com isso é que a mente está sempre correndo, coisa de ontem, coisa de amanhã, tarefa, trabalho, emprego, tem que ligar para não sei o quê, checar meu e-mail, deixa eu ver a mídia social. Talvez pequenos passos assim podem ajudar. Ótimo, semana que vem vamos... o próximo assunto vai ser relacionando com Deus através das nossas experiências de vida. E o trecho em específico na qual vamos focar está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7, para quem quiser já antecipando. Então, tente pôr aí, ó, a tarefa na prática e para que todos tenham, então, uma boa semana.